E se você não quer que o Papai Noel chegue na sua casa, passe pela chaminé e te mate, deixa um like no vídeo agora mesmo. Se bem que casa nenhuma no Brasil tem chaminé, né? Então, esquece. Queria quadrinhos, só que quando eu assisti o filme, eu tinha, sei lá, 5 anos, 6 anos, os quadrinhos que eram vendidos eram não eram os quadrinhos que eu esperava ver do Homem-Aranha. Então, tipo, tinha umas paradas mais diferentes, gibis que contava uma história que eu nem sabia qual que tava. Então esse era o problema meu de querer acompanhar quadrinhos, porque tu chegava lá, tava na edição número 36 de não sei o quê. Aí tu ia tentar ler, mas não tava conectado com porra nenhuma que tu tinha já lido antes, entendeu? O acesso também era ruim, né, cara, pra nós de quadrinhos assim. Pra caraca, velho, era muito difícil. Então, o meu primeiro contato foi realmente com o filme, depois eu comecei a assistir aquele desenho que passava também. Mas, assim, de quadrinhos mesmo, de comprar quadrinhos, foi só mais tarde. E eu comprei alguns, principalmente daquele Ultimate Spider-Man, sabe? Que tinha umas histórias mais diferentes do Homem-Aranha. O bom do Ultimate Spider-Man, que a ideia toda do universo do Ultimate era meio que pra novos leitores, porque a cronologia de quadrinhos é confusa. É difícil você entrar hoje pra ler quadrinhos. Você tem que começar a caçar as melhores histórias. E aí uma coisa vai puxar, tipo, isso daqui já aconteceu numa edição passada. Aí você vai na edição passada, e aí você vai achando. Você nunca vai começar do começo. É muito difícil isso hoje. O Homem-Aranha tem o quê? Vai fazer 80 anos de existência? Então, é muita coisa. A ideia do universo Ultimate era essa. Era meio que, tipo, vamos começar do zero, num universo alternativo aí, com esses personagens, um mundo um pouco mais real, e começar do começo. E aí foi apresentando o Peter Parker de novo na escola, isso daí nos anos 2000, né? Então o universo Ultimate foi legal por causa disso. O problema é que o próprio universo começou a se confundir, e aí foi desfeito, né, em 2015. Mas assim, o meu contato foi com o filme. Vocês lembram Vocês contam, antes do filme tu já lia a gibi e tal? Como é que era? Sim. Cara, era o que eu lia, era Homem-Aranha. Eu não me lembro, eu lembro que um primo meu, ele chegou e falou, cara, eu tô lendo Homem-Aranha, não tinha nem ideia do que era. Aí eu comecei a ler também os quadrinhos. Na época tinha era aquele formatinho pequeno ainda, isso lá nos anos 90. Era o espetacular Homem-Aranha e a Teia do Aranha. Que daí era meio a meio, era uma história, geralmente, meia história do Homem-Aranha, tudo em sequência, né? E uma história eu acho que na época era do Quarteto Fantástico até, mas eu não curtia muito não. E eu peguei bem no meio da saga do Clone, que era uma época que teve uma troca, né, de Homem-Aranha, que meio que o Homem-Aranha oficial se aposentou, e quem assumiu foi o Clone, que era o Ben Reilly, e aí era o Aranha Escarlate, e aí foi essa pega, e eu fui lendo as revistas antigas, porque a Teia do Aranha, ela meio que relançava histórias antigas, tipo essa da morte da Gwen Stacy, do Capitão Stacy e tudo mais, e eu tinha esse lance, assim, de identificação, de falar, puta, cara, ele é um personagem muito foda, porque ele tem superpoder, mas ele tem todo um peso de ter aquele superpoder. Ele não é um herói, nossa, como é legalzão aqui, tô curtindo muito a vibe de ser um jovem com poder. Não, dá tudo errado na vida dele sempre, sabe? E eu acho que nisso, a essência dos filmes do Sam Raimi conseguiram trazer do personagem só se fode. Se pegar o Teia do Aranha, o Homem-Aranha 2, do Sam Raimi, cara, é perfeito, sabe? Aquele início lá, ele fazendo entrega e dando tudo errado, sempre morando num lugar muito merda lá de Manhattan e tal. E, cara, eu acho que é perfeitão. Mas o meu contato foi esse aí, cara, que eu lia mensalmente Homem-Aranha. E tu pegou essa saga do Clone, né? Que é por muitos a saga mais zoada do Homem-Aranha, né? Eu tenho um lance nostálgico com ela, eu gosto, mano. Eu sei que... Eu tava meio de saco cheio dela, mas aí quando ela acabou, eu acho que ficou tão pior, que eu fiquei... eu acho que tava bom aquela época, sabe? É uma questão de referência, eu acho. Mas vou te falar, Miguel, tem coisa pior que essa aí. Imagina. Nada é tão feio que ainda não possa piorar. Então, o problema, a saga do Clone não é nem tão ruim, é que ela é muito confusa. E é esse que é o grande problema. É que tem uns lances, né, Rino? Eles não tinham dado meio que um Ctrl-Z, porque o lance que eu lembro é o seguinte, tipo, tem que entender o cenário lá dos anos 90. Tipo, o que a gente tava lendo agora já tinha acontecido há alguns anos nos Estados Unidos. Então, saía, sei lá, numa revista Herói, já saía meio que o que ia acontecer de verdade. Tipo spoiler de novela, sabe? Que a galera vê o que vai acontecer nas novelas. Cara, e eu lembro que eles tinham falado, o Homem-Aranha que tu tá acompanhando a vida inteira, esse cara é um clone. O original é o Ben Reilly. Só que aí parece que a minha impressão é que eles ficaram... Eu não sei se eles tiveram uma reação muito ruim da galera,
ou se eles ficaram meio com o pé atrás e acabaram dando um Ctrl-Z nisso aí, falaram que era mentira. Tinha o Chacal, que era que era o vilão que tava por trás de tudo isso, e aí ele tava mentindo e na verdade o Homem-Aranha era o Homem-Aranha mesmo, sabe? O Peter Parker era ele mesmo, e ele não era um clone e tal. Eu me lembro de ser uma parada nesse sentido. Mas é exatamente isso mesmo. É que a Marvel pegou uma esteira aí dos anos 90 que tinha muita mudança, e a DC começou com muita mudança. Então a DC teve a morte do Superman, teve a queda do morcego, teve muita coisa mudando drasticamente os maiores heróis dela, e tava, tipo, queira ou não queira, vendendo muito. E a Marvel foi meio que nessa esteira do tipo assim, cara, vamos fazer uma revolução também? Daí veio a Era do Apocalipse, com os X-Men e tudo mais, e veio a saga do clone. A ideia era, Peter Parker já tá velho, ele tava casado nessa época. Já tava, tipo assim, a Mary Jane tava grávida. Então, pô, um moleque que começou com 15 anos, hoje em dia esse cara que é um adulto, casado e com responsabilidade de gente grande, o moleque da escola não quer mais saber disso, ele quer saber da idade dele. Então vamos meio que dar uma resetada, voltar a fazer um Homem-Aranha fudido de grana, que tem que trabalhar, que tem que se ferrar na vida. E aí foi a ideia de, tipo, pô, lá nos anos 70 teve uma história que tinha um clone, e esse clone foi, entre aspas, morto. Vamos trazer esse clone de volta e falar que aquele era o Peter desde aquela época, e o que a gente tá vendo desde aquela época era um clone. E aí aconteceu, o leitor não gostou muito da ideia, né, de você apagar praticamente tudo que ele leu por, sei lá, 30 anos, e aí deu um Ctrl-Z, né? Depois de quase 2 anos, a Marvel falou, não, então vamos falar que foi toda uma mentira, que foi todo um plano do Chacal, e vamos trazer de volta o Duende Verde, que estava morto desde os anos 70, e foi tudo plano dele, e o Peter é realmente o Peter, e o Ben Reilly é realmente o clone. Cara, só uma dúvida, porque olha que curioso, né? O Sescom começou na saga do clone ali dos anos 90, né? E eu comecei a comprar quadrinhos quando era Ultimate Spider-Man Saga do Clone. O que muda? Por que tem 2 sagas do clone, é isso? Porque agora eu tô completamente confuso. Porque pra mim eu tinha lido a saga do clone, entendeu? Mas eu lia do universo Ultimate. Caralho, que... Então, é que tá. A resposta é essa. O universo Ultimate é um universo alternativo que teve a sua, entre aspas, saga lá, chamada Saga do Clone. Mas a saga do clone mais popular é a dos anos 90 do universo 616, né? Que é o oficial, vamos falar assim. Olha só, e já que vocês estão falando de Saga do Clone, de Ultimate e tal, o Homem-Aranha, cara, já são, como o Rino falou, 80 anos, então ele já passou por 1 milhão de... Peraí, 80 não, né? É dos anos 60 ele é, não é? É 80 em 2022, né? É de 62, vai fazer 80, né? Caraca, verdade. Buguei. Não, a minha dúvida é assim... Não... Peraí, não, vocês estão malucos. Vocês me fizeram falar que é 80 anos? Não, porra. Isso é 60 anos. É 60, caralho. 80. Se fosse 42 até 2021, seria quase mais de 80 anos. Mas é de 62 até 2021. Isso dá 60 anos, não 80. Pois é, tava fazendo os cálculos aqui. Pô, minha mãe nasceu em 65, pô, tem alguma coisa errada. Fui tirado pra maluco no podcast, cara. Olha, meu Deus do céu, olha como a vida é, né, velho? Ah, foi mal. Ó, vacilão. Bom, mas enfim, já que a gente tá falando dessas sagas do Homem-Aranha, pra quem nunca leu quadrinhos e quer começar hoje em dia, quais são as mais memoráveis histórias do Homem-Aranha? Por onde a pessoa pode começar? Aí já é um pouco difícil, mas, cara, tem que ir atrás dos clássicos, né? Vai atrás até de histórias que o Homem-Aranha tá no meio. E aí você começa a se apegar nas histórias dele. Tipo assim, sei lá, se você pegar pra ler uma Guerra Civil dos quadrinhos, o Homem-Aranha tem muita importância ali. Então, já é um apego que você começa a ter com o personagem, mesmo no meio de outros. Mas tem muita história clássica. Tem o Homem-Aranha Azul, que você entende a relação dele com a Gwen Stacy, mesmo quando ele já tava com a Mary Jane. Cara, essa é uma das histórias mais tristes que eu já li em todos os quadrinhos. E tá sendo adaptado ainda, né? É. Por fã agora. É que o azul é de blue... de triste, né? Não de azul.
A ideia teve uma época que eles fizeram uns quadrinhos a trilogia das cores, que eles chamaram, depois virou quadrilogia e tudo mais. Mas a do Homem-Aranha era o azul, e aí a capa azul e tudo, um tom todo azul no quadrinho, mas a ideia do azul, da palavra azul, vinha da tristeza, né? Cara, esse quadrinho é muito bom, mas é muito triste. Mas também o lado humano do Peter do que o lado, tipo, o herói, né? Sim, bem mais. E aí você vê a importância da Gwen Stacy na vida dele. Que todo mundo hoje conhece, tipo, Peter Parker e Mary Jane, a Mary Jane é a esposa, a namorada, mas, cara, a Gwen Stacy teve um desenvolvimento muito grande junto com o personagem. Então, quando morreu, foi um impacto muito grande. Tanto que quando ela morreu, nos quadrinhos do Homem-Aranha, foi a mudança de era dos quadrinhos, né? Os quadrinhos estavam numa era de prata, e quando aconteceu isso, a morte de uma personagem muito importante dentro de um quadrinho de super-herói, que isso nunca acontecia, começou a ser chamada a Era de Bronze, né? Uma era mais obscura nos quadrinhos aí. E o caso também é que o Peter Parker, ele tem culpa, né? Tipo, fica nesse lance aí de que ele matou ela. Quando ele jogou a teia, ela quebrou o pescoço e tal. Então fica tem toda essa questão de culpa também. Não é só, morreu porque o vilão matou e um abraço, sabe? Ele se culpa exatamente por ele não ter conseguido salvar ela do vilão. E ao mesmo tempo, depois ele conseguir chegar lá e na hora de tentar salvar ela, ele tem a culpa do meio que ela morrer por causa dele. Fica não fica certo, não tem uma resposta oficial. Nunca teve, eu acho que nunca vai ter. Realmente foi na queda que ela morreu? Foi o pescoço que quebrou? Ou ela já estava morta quando ela caiu? Ou ela caiu, sei lá, algum outro motivo para ela ter morrido que não fosse o pescoço? Eu acredito que foi o pescoço. Inclusive isso no filme do Andrew, o segundo filme lá, que tem essa cena, eu acho que essa cena também deixa essa parte meio que ambígua, né? Será que ela morre com o pescoço quebrado? Será que ela morre batendo no chão? O que aconteceu ali? E é uma cena que foi bem adaptada, né? É bem bonita o quadro, assim, parece bastante com o que foi estabelecido no gibi, né? Eu tava dando uma olhada em algumas HQs clássicas do Homem-Aranha e alguns frames que foram tirados, e tu viu como os filmes homenageiam bastante, né? Por exemplo, aquele quadrinho lá que o Homem-Aranha nunca mais, sabe? Que daí ele pega e joga fora o uniforme dele. Pô, é igualzinho no filme do Sam Raimi, sabe? Uhum. É massa essas homenagens visuais que eles têm, né? O fã quando vê isso se contorce lá na poltrona, né, cara? O cara fala, eu entendi. Mas, meu Deus, eles adaptaram isso, cara. Eu entendi a referência. E tinha também um desenho clássico do Homem-Aranha, né? Porque eu sei que tem aquele Homem-Aranha antigueira, que até foi referenciado lá no Aranhaverso, no final, lá na cena pós-créditos. Mas esse desenho, eu só vi algumas ceninhas no YouTube, mas eu nunca assisti ele, de fato. Alguém viu aquele desenho? Aquele lá do meme, dos 3 Homem-Aranha? Poucos episódios, cara. Eu nunca vi isso aí. Qual que é a moral desse aí? É a mesma coisa da história do quadrinho só, né? Aquele lá acho que é anos 60, né? Velho pra caramba. É 67, eu acho. É esse daí que quando veio pro Brasil, eles dublaram ele como Pedro Prado. Isso, tem o J. Jaime, tem... Sério? A J. Jaime é foda, né? senhor Jaime! J. Jaime é foda. Foi 2 empresas de dublagem. Eu acho que de uma temporada pra outra, de alguns episódios pra outro, muda totalmente o dublador também. Porra, mas é engraçado, cara. Tu bota Homem-Aranha 67 no YouTube, no Google e no YouTube também, e tem uns frames muito zoados do Homem-Aranha empinando a bunda e tal. Hoje é meme total, né? E lembrando, a Tia May nessa animação se chamava, quando veio pro Brasil, se chamava Tia Maria também. Puta que pariu. Os caras adoravam traduzir nome, né? Mas essa coisa velha demais. Acho que só nossos pais assistiram esse desenho aí, né? Voltando ao assunto que você puxou, Miguel, de primeiro contato, o meu primeiro contato foi com a animação dos anos 90. Depois dessa dos anos 60, talvez a próxima foi só essa lá dos anos 90, comecinho eu acho que foi 92, mais ou menos. Que foi bem na época também que teve aquele do X-Men, né? Daí teve o X-Men, teve o Homem-Aranha, assim. Isso. Eu acho que era a mesma empresa que fazia, né? Porque era muito parecido. A animação é parecida, né? Eu lembro que nessa época tinha muito desenho, então foi nessa época que eu conheci Batman com Animated Series. Uhum. Foi nessa época que meu primeiro contato também com X-Men foi com a animação do X-Men. E o Homem-Aranha foi também com animação dessa época aí. O legal de relembrar dessa animação muitos anos depois foi quando eu comecei a realmente ler os quadrinhos e falar, cara, esse arco aqui eu lembro
de ter visto no desenho. Então o desenho era fiel aos quadrinhos. Uhum. Então tinha muita coisa que, muitos anos depois que você encontra na leitura, você lembra da época do desenho e, pô, bate certinho, cara. A animação dos X-Men tinha isso também, tinha os arcos que aconteceram nos quadrinhos. Era bem legal, era bem fiel. Aí nessa época ali dos anos 90, eu acho até início dos anos 2000, a Fox Kids passava tudo quanto era esses desenhos aí. Eu lembro de assistir esse do Homem-Aranha. Esse de 94 eu descobri agora que o Peter Parker dele é feito em cima da imagem do Peter Parker do filme live action de 1977, da série, na verdade. Teve uma série pra TV americana de 1977 e ela era protagonizada pelo Nicholas Hammond. E eu descobri agora que esse Peter, que eu também, o meu primeiro contato com a Homem-Aranha foi nesse desenho de lá de 90, 94, sei lá de quando que ele era. E eu descobri que o Peter é idêntico ao John Hammond. Os caras realmente pegaram ele e desenharam pra usar na série. E essa série era muito foda, né? Era muito boa. Aliás, esse Homem-Aranha de 70, velho. Bota aí no Google aí pra vocês verem. É muito engraçado, cara. O uniforme dele, ele tem aquela escumadeira, sabe? Aquele bagulho que tu usa pra fritar as coisas no olho. É ridículo. Ah, mas pra época é muito bom, cara. Maconha. Não é, mas não é. Tá maluco, velho. Parece aqueles ralinhos de pia, né? Que tu tira pra não passar sujeira.